verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 1 ao 20. É poderoso, sobrenatural, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 1 ao 20. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que aí estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a um filho primogênito, enfaixou o menino, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto que lhes tinha sido anunciado. Amém. Louvamos o seu nome, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Bendizemos a ti, Pai, porque hoje, nesse dia aqui na nossa igreja, estamos comemorando o início da conclusão do teu ministério, o início Pai, da conclusão do projeto de salvação. Estamos celebrando, ó Pai, o dia que o Senhor nasceu, que para nós foi um divisor de águas. O dia que o Senhor nasceu, dividiu a humanidade entre antes de ti e depois de ti.
O dia que o Senhor nasceu mudou a história de todo esse mundo. O dia que o Senhor nasceu mudou a história de todo esse povo. E por isso estamos reunidos nesse lugar, para celebrar o teu nome, para bendizer a ti e para te agradecer, Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, por nos ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar. E hoje comemoramos, ó Pai, essa data, a data que o Senhor nasceu feito carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e temos visto a tua glória, glória como unigênito Filho do Deus Pai. Louvamos o teu nome, Jesus. Amém. Pode sentar-se. Aleluia. Aleluia. Nós vamos falar, lógico, evidentemente, sobre o nascimento de Jesus, e o tema da nossa pregação é: nasce o Rei da Glória. Repete comigo: nasce o Rei da Glória. Aleluia. Mas eu, meditando para ministrar essa palavra, veio à minha memória do que nós conversamos um pouco nos últimos dias aqui na nossa igreja, principalmente na nossa classe de integração, e quando falamos um pouco do dia da Bíblia, que foi no segundo domingo desse mês, nós falamos de umas coisas que eu vou recordar com você aqui agora, que é exatamente sobre aquelas 4 páginas em branco que existiam na nossa Bíblia. Eu não sei se você tem uma Bíblia bem antiga em casa, mas você pode olhar na sua Bíblia, que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em algumas edições da Bíblia, principalmente das antigas edições, até a década de 80, haviam 4 páginas em branco, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essas 4 páginas em branco não estão ali em vão, elas estão nos contando uma história, elas estão ali com um propósito. Eu já preguei nessas 4 páginas em branco, para você ter noção, porque essas 4 páginas em branco, elas falam do período intertestamentário, que são mais ou menos 400 anos que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. E muitos de nós pensamos que falamos, que Deus não estava falando com o povo naqueles 400 anos. Na verdade, não havia um homem fiel para o qual Deus estava revelando a palavra dele para trazer para o povo naqueles 400 anos. Só que esses 400 anos não foram apagados da história. Esses 400 anos, eles são exatamente o que fundamenta e proporciona e organiza. Eu vou trocar de microfone mais uma vez. Amém. E que esses 400 anos, na verdade, eles fundamentam, organizam e preparam o nascimento de Jesus. E eu queria até dar uma dever de casa para os seminaristas da igreja, para os evangelistas da igreja: preparem uma aula desses 400 anos para dar uma classe única aqui na igreja, numa escola dominical. Preparem uma aula, Dodô, Juliana, Jacques, preparem juntos uma aula para falar do período intertestamentário, tudo que aconteceu ali, que é justamente a preparação para que Jesus nascesse. Então esse período de 400 anos, são 400 anos de silêncio, onde não havia pessoas consideradas inspiradas por Deus para trazer a palavra de Deus ao povo. É um período em que houve... Obrigado, meu amor. Mas não é um período que foi esquecido na história. Não é um período em que nada foi feito pelo povo de Deus. Houve bastante literatura histórica escrita acerca da história do povo hebreu, muitos livros da Bíblia da Igreja Católica, por exemplo, foram escritos nesse período que não consta na nossa Bíblia. Por exemplo, o livro dos Macabeus, o livro de Judite, de Tobias, o Eclesiástico, outros livros que você vai encontrar numa Bíblia católica, que não constam na Bíblia nossa protestante, foram escritas justamente nesse período dos 400 anos. Esses livros não entraram no nosso cânon da Bíblia protestante, na nossa lista de livros da Bíblia protestante. Tudo isso está escrito ali. Foi nesse período intertestamentário que se formou a Palestina que vimos na Bíblia, onde Jesus nasceu. Foi nesse período que tudo se organizou para que Jesus nascesse, para que Jesus viesse à terra encarnado como forma humana, para começar a trabalhar o plano de salvação em nossas vidas. Nesse período intertestamentário, entre os dois testamentos,
ele é marcado por surgimento de grupos religiosos, grupos políticos, como os saduceus, essênios, fariseus. Todos esses grupos nascem nesse período. Você começa a observar que tudo foi sendo preparado para que Jesus viesse então ao mundo para nos salvar. Para entendermos bem os evangelhos, precisamos entender o que foi o período intertestamentário. Foi um período onde a palavra de Deus não era revelada. Foi um período onde não se achou um homem ou uma mulher inspirado por Deus para escrever o que Deus queria que fosse escrito para o povo, para que falasse ao povo o que Deus queria falar. E nós sabemos, conforme está em Provérbios capítulo 29, verso 18: não havendo profecia, o povo se corrompe. Onde não tem a palavra de Deus, tem corrupção da natureza humana. Onde não tem a palavra de Deus sendo tratada, explicada, trabalhada, ensinada, vivida, o povo se corrompe. Se você lembrar lá no Êxodo capítulo 32, Moisés está lá no monte Sinai com o Senhor, recebendo as tábuas do mandamento, e Deus fala para Moisés: desce, Moisés, porque o povo se corrompeu. E eles estavam fazendo o quê? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque não existia o texto bíblico, e Moisés era a voz do povo, a voz de Deus diante do povo. Era com Moisés que Deus falava, e Moisés falava ao povo, e o povo seguia a palavra de Deus, os caminhos de Deus, por causa de Moisés. Quando Moisés não estava tão diante do povo, o povo se corrompeu. Onde não tem palavra de Deus, tem corrupção da natureza humana. E nesses 400 anos o que mais aconteceu foi a corrupção da natureza humana, foi a corrupção do gênero humano. O povo se corrompeu, ainda que tivessem religião, ainda que tivesse o judaísmo, ainda que tivesse a religião naquele lugar, eles estavam longe da presença de Deus. Mas conforme nós lemos hoje, no início desse culto, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, para o povo que andava em trevas, o Senhor fez surgir uma grande luz. Para a terra que estava aflita, não continuará ela na escuridão. Aí chega no versículo 9, por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Repita comigo: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nome dele é Jesus. Aplauda o nome dele. Aleluia. Para o povo que andava em trevas, viu-se uma grande luz. Então, querido, esses 400 anos, eles são fundamentais, fundamento, base, alicerce, para que Jesus nascesse. Irmãos, tu sabe que está escrito na Bíblia: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então nada que Deus faz é sem propósito. E as coisas que acontecem na sua vida, as circunstâncias da sua vida, se você colocar tudo diante do Senhor, vai colaborar para o bem de Deus na sua vida. Aqui em Lucas capítulo 2, então, Jesus nasceu. Diante desse contexto onde não havia palavra revelada, diante desse contexto onde não havia profecia, diante desse contexto onde nada de Deus se ouvia, nasceu um homem que começou a caminhar nessa terra vestido com pele de carneiro, comia mel silvestre e andava pelo deserto chamando todos os fariseus de raça de víbora, chamado João Batista. E ele então voltou a profetizar em o nome do Senhor, e profetizou a vinda do Messias, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. E então Jesus nasceu. Fala glória a Deus, porque Jesus nasceu. Olha para o texto que nós lemos de Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, leia comigo de novo.
Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Olha o que está acontecendo. Jesus, Maria e José estavam lá vivendo então em Nazaré, porque tinham fugido para que não houvesse, estava acontecendo a mortandade. As crianças, eles fugiram. Mas, querido, o que eu queria falar contigo é o seguinte: Deus sempre se moverá para cumprir a palavra dele. Deus sempre vai mover-se para o cumprimento da palavra dele. Se tem uma coisa que Deus vela para cumprir nessa terra, é a palavra dele. Ela nunca voltará vazia. Antes ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Amém ou não amém? Então a Bíblia já dizia que daqui de Belém nasceria o Salvador. Só que Maria estava grávida, esposa de José, e morava em Nazaré. Mas então houve esse censo. E no censo, cada judeu tinha que voltar à sua terra natal para se alistar, a fim de que fossem cobrados os impostos devidamente. E nessa que ele veio então para Belém, querida, a cidade estava cheia, estava ocupada, só que Maria estava prestes a dar à luz. Eles fizeram aquela viagem, e enquanto estavam em Belém, Maria deu à luz a Jesus. O Senhor sempre vai velar para que se cumpra a palavra dele. Essa criança tinha que nascer ali em Belém, porque ele também era da linhagem de Davi. Cidade de Belém é a cidade de Davi, e a profecia dizia que era dessa terra que viria o Salvador. E Deus fez cumprir o propósito da palavra dele. Se Deus liberou uma palavra para você, querido, pode crer que vai acontecer. Se Deus falou que vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar. Se Deus falou que está cuidando da sua vida, Ele está cuidando. Se Deus falou que Ele está provendo a sua vida, Ele está provendo. Um dia, eu não era ainda oficialmente pastor. Eu era de fato, mas não de direito. Como assim? Eu já pastoreava, mas não era ainda nomeado pastor pela instituição, pela nossa igreja. E houve o tempo das nomeações, como houve agora no dia 30, agora em novembro, que eu não lembro quando foi. E um monte de gente foi nomeada, meus colegas foram nomeados e eu não fui nomeado. Só que eu já pastoreava. E eu fiquei muito triste por não ter sido nomeado. Mas o Senhor tinha liberado uma palavra que ia se cumprir naquele ano a minha nomeação. Hoje é que dia? Do mês? 26. Dia 26. Eu lembro que eu cheguei para a igreja, na igreja, para o culto de final de ano. Era dia 29 de dezembro. Na verdade eu não cheguei para o culto de final de ano. Eu estava no meu trabalho, no dia 29. Meu pastor me ligou: parabéns, cara, parabéns, porque hoje é aniversário do meu irmão, 29 de dezembro é aniversário do meu irmão, não é o meu. Você está confundindo, pastor? Não, você foi nomeado. Eu falei: como? Olha lá no site. Eu olhei e tinha saído minha nomeação no dia 29 de dezembro. Antes do ano terminar, a palavra se cumpriu. Então eu passei a ser pastor de fato e de direito, porque havia uma palavra liberada. Amado, amada, o Senhor vai sempre mover céus e terra para cumprir a palavra dele. Então se tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, pode crer, pega com as duas mãos, querido, pega com as duas mãos e não solta, que Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Aleluia. Pastor, eu estou orando pelo meu marido e eu não recebi nenhuma profecia que ele vai servir a Jesus. Querido, está escrito na Bíblia: você e a sua casa servirá ao Senhor. Assim disse Josué. Mas pastor, Josué era homem de Deus e você é uma mulher de Deus. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e a obedecer, Deuteronômio capítulo 28
28, todas as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Elas vão te alcançar. Deus vela para cumprir a palavra dele. Creia na palavra do Senhor. Aleluia. Deus sempre se moverá para cumprir a sua palavra. Jesus nasceu onde deveria nascer, em Belém. Em Belém. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Tudo se cumpre no tempo dele. Aleluia. O versículo 6 de Lucas 2 fala: aconteceu que estando eles ali em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Quando chegar o tempo de nascer, ninguém impede. Ninguém impede. Quando chegar o tempo de cumprir na tua vida, ninguém impede. Quem conhece histórias de mãe que foram correndo para o hospital porque estavam grávidas, e a criança nasceu pelo caminho, nasceu dentro do carro, do táxi, no corredor do hospital? Quem conhece essas histórias? A Gabi, a criança nasceu pelo caminho. Porque, querido, quando vai nascer, nada pode deter. Não tem como segurar o cumprimento de um propósito de Deus. Se Deus falou vai nascer, se chegou a hora, vai nascer. Quer o mundo queira, quer o mundo não queira, quer Satanás não queira, vai acontecer. Porque Deus vela para cumprir a palavra dele no tempo dele. Não tem esse papo, querido. Não tem esse negócio de que o capiroto está pelejando contra você. Ei, a Bíblia já diz que ele está pelejando contra você. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus nasceu nessa terra para nos dar vida e vida com abundância. Então toma posse dessa palavra, meu amado, em o nome de Jesus. Porque vai nascer. Vira para a pessoa que está do seu lado. Sabe a resposta? Fala assim para ela: sabe a resposta daquela oração? Vai nascer. Sabe aquilo que Deus falou contigo na madrugada? Fala para ela, fala para ele, fala. Sabe aquilo que Deus falou contigo na madrugada? Vai nascer. E agora fala: quando chegar o tempo, fala, quando chegar o tempo, ninguém vai deter. Aplauda Jesus. Vai nascer. Vai nascer. Jesus nasceu, querido. Satanás tentou impedir o nascimento de Jesus. Começou a mandar matar as crianças tudo de novo. Por isso que por isso que José e Maria correram para Nazaré. Mas chegou a hora que Deus falou assim: ei, volta para o lugar de onde você saiu, porque no lugar da vergonha terá dupla honra. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Ah, essa palavra está queimando no meu coração. Ah, vai nascer. Deixa eu falar uma coisa que Deus falou no meu coração hoje à tarde. Só está no meu coração. Eu ia falar só na hora dos anúncios, mas está queimando demais. Olhar o calendário aqui para eu falar a data certinha que vai nascer. Se prepara aí. Dia 8 de janeiro de 2022. É um sábado. Nós vamos fazer uma caminhada profética de oração na comunidade, com bombas de unção. É Deus preparando o terreno, porque vai nascer. Aleluia. Aleluia.
Quem não sabe o que é isso, já te explica. Deus vai bradar nesse lugar. Irmãos, eu fui nomeado para ficar mais 2 anos nesse lugar e não foi em vão. Eu liberei uma palavra no início desse ano que eu chegaria daqui a 5 anos num nível muito mais diferente em Deus. E Deus está movendo meu coração para isso. E meu amado, a nuvem está andando de novo. A nuvem está andando de novo. Aleluia! Fala, vai nascer. O verso 7 do capítulo 2 fala então que o menino nasceu. E o Dodô já ministrou isso aqui hoje. Jesus nasceu, mas não havia lugar para ele na hospedaria. Por quê? Porque o povo estava todo ali para se alistar. Chegaram antes de Maria, chegaram antes de José. E Maria e José não encontraram lugar para se hospedar. É por isso que o menino Jesus nasceu, foi envolto num pano e colocado num coxo de animal, onde o boi se alimentava, onde a vaca se alimentava, num curralzinho, numa manjedoura. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Se eu sou templo do Espírito Santo, há lugar para Jesus na minha vida, amém ou não amém? Acontece que Jesus está nascendo para muitas pessoas, e muitas pessoas não estão dando lugar para Jesus no seu coração. Jesus está nascendo, as coisas de Deus estão se cumprindo, obrigado varão. Deus está concorrendo, as coisas de Deus estão colaborando para que se cumpra o propósito de Deus. Só que Jesus está batendo a porta de muitos corações e não tem lugar para ele estar. Por que não havia lugar na hospedaria? Porque o povo estava todo ali fazendo recenseamento. Por que não há lugar no coração de muitas pessoas para Jesus? Porque o povo está preocupado com as coisas que esse mundo está demandando. Enquanto eu estiver preocupado com as coisas que o mundo está me demandando, aquilo que eu tenho que fazer acontecer nesse mundo, questões que são propriamente do mundo, como era esse recenseamento aqui, coisas propriamente do mundo, enquanto eu me ocupar com as coisas do mundo, não haverá lugar para Jesus na minha vida. Então pode ser que as coisas na sua vida não aconteceram ainda, porque Jesus está nascendo, mas na tua vida não há lugar para Ele. Porque na tua vida há lugar para muitas outras coisas, mas não há lugar para Jesus na sua lista de prioridades. E prioridade, nós aprendemos muito esse ano aqui, é aquilo que vem primeiro. Por isso eu não tenho prioridades, eu tenho prioridade. Aquilo que vem primeiro é a minha prioridade. E a minha prioridade não é aquilo que eu digo que é. A minha prioridade é aquilo onde eu dedico mais força, energia, mais recursos. Onde eu dedico ali é a minha prioridade. Pode ser que eu estou colocando tudo como prioritário antes de Jesus. Então não adianta Jesus nascer se não tiver lugar para ocupar no seu coração. Jesus nasceu e no mundo não havia lugar para Ele. Por isso Ele estava na manjedoura. Não havia lugar para Ele na hospedaria. Hospedaria é lugar de Jesus. Então eu quero dizer para você o seguinte, hoje que está aqui nesse nosso lindo culto de Natal, Jesus quer habitar em você. Chega de ser vizinho de Jesus. Como é que é ser, Janaína, vizinho de Jesus? É que a minha irmã aqui do lado, ela é crente, Jesus habita na vida dela, e eu sou vizinho. Ele não habita em mim não, eu sou vizinho. É que Jesus habita na vida da minha esposa, e ela ora pela minha casa, ok, só que você é vizinho, você não é hospedaria. Sinto muito te dizer, Jesus procura um lugar no teu coração, querido. Chega de ser vizinho. Vizinho de Jesus, porque Jesus habita na vida de alguém que habita no mesmo lugar que você, que vive no mesmo rua que você, que é da tua família, que é da tua parentela, que é teu tio, tua mãe, teu primo, que é teu líder, que é tua esposa, que é teu esposo. Não, querido, Jesus quer habitar em você. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Amém ou não amém?
Só que seguindo no texto, verso 8 ao 11 diz assim: havia naquela mesma região, aonde? Ali em Belém, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Que hora? Quando? Durante as vigílias da noite, durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O que eu queria falar com você agora é o seguinte: aqueles que estão de vigília sempre receberão as boas novas em primeira mão. Você não entendeu? É porque você não está em vigília. Aquele que está ligado, aquela que estão alinhados, aquela que estão vigiando na presença do Senhor, receberão a revelação em primeira mão. Eu tive um chefe que falava assim para mim: Ricardo, quem chega primeiro bebe água fresca. Quem está na posição, quem está na torre de vigia, quem está cuidando do rebanho, quem está cuidando de gente, quem está velando pelo outro em oração, quem está falando com Deus em todo tempo e fora de tempo, esses receberão em primeira mão a revelação. Porque a revelação de Deus, a boa nova de grande alegria, vai ser trazida primeiro ao coração dos fiéis do Senhor. Onde estão os fiéis do Senhor? Pastor, mas eu não sei porque que Deus não fala comigo. Porque você não está na posição. Pastor, eu não sei qual é a profecia de Deus para minha casa. Porque você não está na posição. Pastor, eu não sei qual caminho devo tomar, se o da direita ou da esquerda. É porque você não está na posição de vigia em oração. Esses pastores que estavam aqui foram os primeiros a saber. O anjo apareceu para eles e deu logo a notícia. Os primeiros da face da terra a saber que a história da terra estava transformada a partir daquele momento foram esses homens que estavam em vigia. É por isso que os homens e as mulheres de oração recebem a revelação primeiro, querido. É por isso que a igreja precisa ser a igreja que recebe a revelação para trazer para o povo. Então, se você durante esse ano todo não andou em vigia, você perdeu muito da revelação de Deus. Você perdeu muito do que Deus revelou para você nesse lugar. Só que você pode mudar isso na sua vida. Você pode mudar isso na sua vida agora. Começa a vigiar, começa a cuidar. Os pastores estavam vigiando as ovelhas à noite. Para quê? Para que o inimigo não viesse, roubasse, matasse as ovelhas. Ou seja, os pastores estavam cumprindo o chamado da vida deles. Os pastores estavam cumprindo o chamado da vida deles. Eles estavam cumprindo o ministério deles. Enquanto eu estou em vigia com o Senhor, guardando o lugar que Ele mandou eu guardar, fazendo o que Ele mandou fazer, a palavra dEle nunca vai me faltar. Eu serei o primeiro a receber essa revelação de Deus. Aleluia. Verso 12. Verso 12. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. Aleluia. Deus sempre vai dar sinais de que o que Ele está falando, que a palavra está se cumprindo. Eu acho que você não entendeu. Deus vai revelar a palavra, vai mostrar: está vendo aqui a palavra se cumprindo? Tu vai olhar e vai assim: é a palavra de Deus se cumprindo. Irmãos, em nossa vida esse ano, minha vida e da Nanda, nossa vida, que é uma só, aconteceu tanta coisa que pelo caminho do cumprimento da missão a gente falava um para o outro: é a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo. Deus sempre vai
mostrar a palavra acontecendo no mundo material, daquilo que te revelou quando você estava no tempo de vigia, na presença dele no mundo espiritual. Sempre vai mostrar, sempre vai falar. Verso 13. De repente apareceu um anjo. De repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor lhes deu a conhecer. Foram depressa encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Depois da experiência da revelação da palavra, para quem estava na vigia, é necessária uma ação. Isso muda tudo. Vários pastores poderiam ter falado assim: legal, os anjos revelaram, o anjo revelou. Caraca, tu viu o coral de anjo aqui? Estava no céu, que culto maravilhoso. Acabou o culto, fui para casa. Fiz mais o quê? Não fiz mais nada. Fiquei lembrando do culto que foi maravilhoso. Toda ação vai nos impulsionar para uma ação. Toda revelação vai nos impulsionar para uma ação. Vai trazer sobre mim o dever de agir. Eles falaram: vamos lá onde está o cumprimento, a concretização da palavra que nos foi revelada. Toda a palavra revelada vai nos desafiar para sair da nossa zona de conforto. Toda a palavra revelada vai nos fazer sair, trabalhar para nos fazer sair da condição de vida que eu venho vivendo. Como eu disse no começo desse ano, eu profetizei que em 5 anos estaria num nível ministerial completamente diferente. Mas eu não posso ficar deitado eternamente em berço esplêndido só com a palavra revelada. A palavra foi revelada, mas eu tenho que andar debaixo dessa palavra. Eu tenho que caminhar com essa palavra. Eu tenho que praticar essa palavra. A nuvem andou, eu estou andando. Ela foi para a direita, eu vou para a direita. Ela foi para a esquerda, eu vou para a esquerda. Ela mandou eu parar, eu parei. Mas querido, eu continuo agindo debaixo da palavra. Não dá. Se a palavra me for revelada em primeira mão, há uma ação que de mim depende. Então o pastor profetizou aqui que você e a sua casa servirá ao Senhor, porque assim está na palavra de Deus. Tu vai fazer o que quando chegar em casa? Tu vai orar na tua casa. Tu vai botar a mão na cabeça dos teus filhos, mãe. Ô pai, tu vai botar a mão na cabeça dos teus filhos, pai, e vai abençoar aquela vida. Vai falar que Deus vai usar e direcionar aquele caminho daquele teu filho, daquela tua filha. Ei esposa, tu vai orar pelo teu marido. Ei marido, tu vai orar pela tua esposa. Algo vai acontecer, porque você vai agir, você vai orar. E oração faz coisas acontecerem que não aconteceriam se a gente não orasse. Quem está entendendo? Para a gente terminar agora, versos 17 e 18 de Lucas 2. E vendo isto que a palavra concretizada, o menino deitado envolto em lenços na manjedoura, Maria e José naquele lugar, vendo isso, Jesus, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Esses pastores, que no outro evangelho são os reis magos, receberam a palavra revelada, que estavam na vigília da noite, cuidando para cumprir o ministério. Receberam em primeira mão, verificaram o cumprimento da palavra revelada e se tornaram missionários do Senhor. Começaram a falar para todo mundo do que lhe tinha acontecido, da palavra que tinha sido revelada, de como ela se concretizou.
Ei, Deus te trouxe nesse lugar mais uma vez para você entender que tudo que Ele tem ministrado na sua vida nesse lugar é para você frutificar na vida de quem está ao teu redor, é para você multiplicar na tua casa, é para você multiplicar no teu trabalho, é para você anunciar, é para você falar. Olha, querido, eu não sei como é que funciona, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E você precisa experimentar do que eu estou experimentando. Eles foram lá e anunciaram, se tornaram missionários, se tornaram evangelistas. Se tornaram os anunciadores, se tornaram os enviados. Ei, olha para mim. Deus está revelando a palavra dele para você em primeira mão. O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer a partir de agora? Vai terminar o culto daqui a pouco, vai voltar para casa. Que culto abençoado! Como eu gosto de ir naquela igreja. Que presença, que palavra abençoada, que louvor maravilhoso, que apresentação linda das crianças, que unção no ministério do Namai, coisa linda. Domingo que vem eu volto. Ou você vai tomar posse dessa palavra, vai comprovar o cumprimento dela e vai anunciar por onde você passar. Fique em pé no seu lugar.